Vamos lá falar um pouquinho sobre as bactérias, né? E outros seres que causam algumas doenças de veiculação hídrica. O que quer dizer isso, professora? Agentes patogênicos, né? Podem ser bactérias, vírus, protozoários, vermes, que através da água, de alguma forma, através da água, eles podem fazer com que a gente pegue a doença, tudo bem? Então, a primeira que a gente vai falar é da leptospirose, que é uma doença, né, causada pela bactéria Leptospira interrogans, que vive no trato urinário do rato, tá? Então, ela é transmitida por conta da urina do rato, principalmente em áreas de enchente, tá? Então, se eu moro em alguma área que enche, né, ou passo por uma enchente, eu tenho que ter um cuidado muito grande, tá? E se puder evitar, muito melhor, tá? Os ratos, eles vivem nos esgotos. A água da enchente, né, a água da chuva, quando volta, ela volta justamente por conta de algum problema no esgoto que tenha, né? E aí, essa urina que o rato, né, faz, ela vai voltar juntamente com a água da enchente, né? Então é um grande problema a gente ter o contato com essa água, tá bom? E quem pega essa doença, ela vai ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, vômito, diarreia, a icterícia, que é a amarelidão nos olhos, tá? Então é uma doença do fígado que vai amarelar os olhos, tá? E vai ter também alterações urinárias. Ela é uma doença muito perigosa, que se não for tratada, ela pode matar, tá bom? Essa é uma doença cujo agente patogênico é a bactéria, tá bom? Bactéria Leptospira interrogans, tá? A gente também tem a cólera, tá? Que é de veiculação também pela água. Ela vem pela água. O Vibrio cholerae, que é aqui, ó, que tá escrito, né? A bactéria que causa cólera, ela vem através da água contaminada, tá? Não tem um vetor, assim, algum bicho, algum ser que traga ela para nós, mas ela vem pela água. Então a água tá contaminada, né? Por falta de saneamento básico ou algum produto que a empresa que trata a água não colocou. E aí, essa água, ou então essa água se misturou com água de esgoto, né? Alguém está infectado, faz as suas fezes, e aí contamina essa água. Essa água não é tratada da forma que tem que ser tratada, e então ela pode chegar para uma grande parte da população com o Vibrio cholerae, tá? E aí, essa bactéria, ela vai causar a diarreia aquosa, né, que é quase como se fosse urina, o vômito, e se não for tratada, ela leva à desidratação e à morte, porque a pessoa está perdendo água a todo momento, tanto através da diarreia como através do vômito, né? Então a pessoa tem que ser levada ao hospital, ser tratada com soro, para que o corpo consiga a imunidade necessária para poder conter esse Vibrio cholerae, tá bom? Bom, essas são as duas doenças principais causadas por bactérias e que vêm a partir da água, tá? Ingestão da água ou contato com a água contaminada. Bom, a gente ainda tem, olha só, os protozoários, né? E um deles que causa doença, e essa doença é trazida também pela água contaminada, é a amebíase, tá? É uma doença cujo o agente patológico, o protozoário, né, é chamado de entamoeba histolística, tá? Ela vem a partir da água e do alimento contaminado. Então, com certeza, alimento cru, vai, salado, tomate, a fruta. Eu lavo com água contaminada, com entamoeba histolítica, o que vai acontecer automaticamente? Eu vou lavar esse alimento, vou ingerir e mesmo lavando, eu vou pegar a doença, que é a amebíase, tá?
Ela causa dores abdominais, as cólicas intestinais, a diarreia com sangue e febre. Diarreia com sangue é mais em casos assim de mais graves, tá? Então, geralmente, quando a gente tem o caso de virose numa população, né, em várias pessoas numa população, geralmente é por conta da amebíase. E também é um problema, da mesma forma que a cólera, tá? É um problema na rede de abastecimento. Geralmente é por conta de alguma coisa que eles acabaram esquecendo de colocar no tratamento da água. Alguma coisa aconteceu ali para que fosse esquecido alguma coisa e essa água ficasse contaminada. Então, geralmente, quando a gente fala em virose, né, que as pessoas falam em virose, não, quando a gente vai no médico, aí fala, você tá com virose, né? A gente não tá com diarreia com sangue, mas geralmente é dor abdominal, cólica intestinal, né? Às vezes tem febre, então geralmente é a amebíase, tá? Mas o nosso corpo, ele consegue conter, né, fazendo lá a hidratação dele certinha, a gente consegue conter sem necessidades maiores. Então, não chega a ocorrer a diarreia com sangue, tá bom? Bom, aí nós temos também os vírus, tá? E, né, a gente vai falar de 3 doenças viróticas, tá? Que são causadas, cujo agente patogênico é o vírus e tem o mesmo vetor, tá? É a febre amarela, a dengue e a chikungunya e a zika, tá? E o zika vírus. As 3 doenças são causadas pelo mesmo agente, tá? E só que cada uma delas tem um grau de problemática que ocorre no nosso corpo, tá bom? Bom, todas elas, olha, tem o Aedes aegypti como vetor. Então, o nosso grande problema é justamente conter esse Aedes aegypti. No nosso caso, né, na atualidade, falando de atualidade, a gente tem um grande problema com o coronavírus, porque depende de nós, né, ficar em casa para que se contenha a proliferação do vírus, certo? E tomar os cuidados, né? Porque não dá para ficar em casa direto. A gente precisa sair pelo menos para comprar comida, né? Hoje em dia a gente sai para trabalhar e tudo mais, as pessoas saem para trabalhar, a gente ainda não está saindo, né? Para conter esse vírus. No caso do Aedes aegypti, a gente tem um problema grave também, porque a gente depende também da população para conter o mosquito, né? Porque esse Aedes aegypti é um mosquito, tá? E aí a gente precisa que a população tome algumas providências para que não ocorra a proliferação do mosquito, né? Então a gente depende da população também para conter as doenças, porque contendo o vetor a gente contém as doenças, né? Porque o que acontece com a Aedes aegypti? Ele tá limpo, né? Só que se tiver uma pessoa com febre amarela, dengue, chikungunya ou zika, e ele picar essa pessoa com doença, ele vai carregar esse vírus até a outra pessoa que não está doente, né? Então, por isso que ele se chama vetor, da mesma forma que o rato é o vetor da Leptospira interrogans, que causa leptospirose, certo? Então, a Aedes aegypti, ele vai ser o vetor do vírus da febre amarela, da dengue e da chikungunya. São 3 doenças muito parecidas, né? Todas elas causam febre, calafrio, dores de cabeça, vômito, fadiga, icterícia, tá? Ó, pode ver que a maioria delas causam as mesmas, os mesmos sintomas. Só que, vamos dizer assim, que cada uma tem o seu grau de letalidade, né? A gente tem a dengue, por exemplo, a dengue hemorrágica, que já é uma diferenciação e
pode ser um segundo contágio da dengue, né? É uma diferenciação do vírus, é uma mutação do vírus. Esse vírus, ele mutou da febre amarela, né? Então, é um problema grave, porque a gente precisa que a população tome mais cuidado, né? Se conscientize, tome mais cuidado, para que não haja essa proliferação do mosquito. A gente precisa exterminar com o mosquito para exterminar com a doença, tudo bem? Então, se ele se prolifera, se ele se reproduz dentro da água parada, a gente não pode deixar a água parada, né? Por exemplo, seria fácil. Só que, em se tratando de meio ambiente, em se tratando de população humana, tudo é muito difícil, tá? Porque as pessoas, elas não tomam cuidado, tá? A gente vê bem por conta, né, do coronavírus. A gente só chegou na situação que está justamente porque as pessoas não se conscientizam de que podem ser as principais salvadoras e também as principais vilãs. Da mesma forma que essas doenças também, tá? A gente é vilão ou salvador, tudo bem? Bom, aí nós temos os últimos agentes patológicos que a gente vai estudar agora, que são os vermes, tá? Então, a gente tem 2 tipos de vermes, a gente tem vários outros, tá? Mas eu coloquei esses 2 aqui, que são, vamos dizer assim, os mais famosos, que causa a teníase e causa as caridíase, tá? A teníase é o que a gente conhece, né? Talvez os pais de vocês, como solitária, tá? Ela é uma verme só, que vive no trato digestivo, né? Que vive no intestino humano e se alimenta daquilo que a gente come, tá? Então, todos esses aqui que eu mostrei para vocês, vírus, bactérias, protozoários, todos eles são parasitas porque eles vão se alimentar do nosso alimento. Eles vivem dentro da gente e se alimentam daquilo que a gente come, tá? Os vermes, eles vão crescendo conforme vão se alimentando. No caso da tênia, que provoca a solitária, né, que é a solitária e provoca a teníase, o que vai acontecer com ela? Ela vai estar sozinha, né, no trato digestivo, no intestino humano, e ali ela vai sugar tudo o que a gente come, tá? Bom, ela pode viver muito bem lá, não provocar sintoma nenhum, tá? Só que o indivíduo que tem a solitária, ele sente muita fome, sempre, tá? E geralmente ele é magro. Por quê? Porque como a solitária tá se alimentando daquilo que ele se alimenta, então ele não vai conseguir reter energia, tá? Reservar energia. Tem 2 tipos de tênia, tá? Tem a tênia saginata, que tem como principal vetor o boi. Ele é chamado de hospedeiro intermediário, tá? E o homem é chamado de hospedeiro definitivo, tá? O boi, ele só transmite a tênia, tá? Então, o boi tá... A carne do boi tem lá os ovinhos de tênia, né? Aí o homem come essa carne infectada e aí essa carne, ela vai passar por um estágio de digestão, né? E vai parar, o ovinho vai parar lá no nosso trato digestivo, lá no nosso intestino. E aí ela vai crescer ali, tá bom? Ou então a tênia solium, que é através da carne do porco, tá bom? Bom, o porco é, então, o hospedeiro intermediário, né? Aquele que guarda, seria o vetorzinho. E o homem, então, é o hospedeiro definitivo, quer dizer, aquele que, entre aspas, pode morrer com o verme, tá bom? Os sintomas, se a pessoa tiver, é diarreia, dores abdominais e náusea, tá bom? Bom, ela só consegue ser diagnosticada com exames específicos, exames de fezes, né? Geralmente elas soltam no momento que a pessoa defeca, ela vai soltar um pedacinho dela, do verme, né, da tênia, e aí é facilmente detectado por exame de fezes, tá? Mas é uma doença que hoje em dia, por conta do saneamento básico,
ela não é tão... Ela é mais rara, vamos dizer assim, não é tão frequente como antigamente, tá? E a ascaridíase também, que é aquela famosa lombriga, né? Ela é o agente patológico, né? O verme que causa doença é chamada de Ascaris lumbricoides, tá? Não existe um vetor, um hospedeiro definitivo, tá? Então, assim, a passagem dela para o homem é por conta de falta de higiene. Então, por exemplo, se uma pessoa usa um banheiro público e tem essa verme, se eu não tomar cuidado, né, não... quando eu for usar esse banheiro, não tiver uma higiene, pelo menos não encostar no vaso. Depois que eu uso, eu lavar a minha mão com água e sabão, né, bem lavada, né? Comer em casa somente, eu posso pegar essa verme, tá? Também por conta de, hoje em dia, como eu disse, a gente tem uma rede de esgoto mais ou menos com água tratada, mas como ela ainda tem veiculação hídrica, né, também pode ser transmitida por conta da água, então ela pode vir também por conta de beber a água contaminada com ela, ou então contaminar alimentos crus, principalmente com ela. Ou então ela pode vir de outro local, né? Então, por exemplo, eu vou no restaurante, eu como salada de alface, só que de repente esse restaurante ele não lavou essa salada de alface como deveria. De repente, um dos empregados está com isso, vai ao banheiro, não faz asepsia das mãos. Então, olha só como que a gente, vamos dizer assim, passa por muitos problemas, né? Passa por muitos perigos, vamos dizer assim. Tudo bem? Bom, então, essa é a nossa aula de hoje. A gente falou sobre os agentes patológicos e a sua veiculação por meio hídrico, tá? Pela água, né? Como que chega até nós pela água. Então, por isso que eu digo que o saneamento básico, o tratamento de água e esgoto é muito importante, porque ele vai fazer com que a gente não pegue verme, não pegue protozoário, não pegue bactéria e os vírus também, né? Mesmo porque o Aedes aegypti, ele é um problema porque ele se reproduz utilizando água. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção de todos.